Como é bom, torcedor vascaíno, como é bom um dia após a vitória do nosso Vasco da Gama. E que vitória! O Vasco ontem venceu a equipe do Fortaleza dentro do nosso caldeirão de São Januário. Espantou para longe o fantasma do rebaixamento e galga alguns lugares dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E se a vitória traz alegria para o torcedor, traz paz para o Rafael Paiva. Domingo, contra o Inter, o técnico seguirá na beirada de campo. E a cada dia que passa, o profissional ganha mais moral com Pedrinho, Felipe e todos os profissionais que hoje atuam no departamento de futebol do Vasco da Gama. A gente aqui, é claro, vai falar sobre isso, vamos falar sobre esse atual momento do Vasco, vamos falar sobre a vitória de ontem, sobre a boa equipe do Fortaleza. Parece ter sido um jogo fácil, um jogo simples, uma vitória pelo placar de 2-0 com o Vasco da Gama sendo muito superior ao seu adversário, mas não se enganem, o Fortaleza, é um baita de um adversário. E se o Vasco jogou bem, ganhou tranquilo, é um mérito nosso e não um demérito deles. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, mas é claro aqui, né, antes de começar esse vídeo, neste Acorda Vascão, muito bom de ser feito, faço questão de dar as boas-vindas rapidinho, antes de começar o vídeo, a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, vencemos ontem, o torcedor vascaíno se encontra nesta manhã de quinta-feira extremamente alegre, feliz, calmo, despreocupado e agora, mais do que nunca, chegou a sua hora de ajudar o nosso canal. Você aí, ó, que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca dos 134 mil inscritos e eu conto muito com você aí do outro lado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento, deixe o seu like aí no canal, que ajuda também demais a divulgação desse vídeo e contamos muito com a sua ajuda para fazer com que cada vez mais pessoas cheguem ao canal do Gigante Vasco. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque ontem, contra a equipe do Fortaleza, dentro do nosso caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama venceu. E ontem eu tenho convicção de que o Vasco não apenas venceu, como também o Vasco da Gama convenceu. Uma noite de quinta-feira, ou aliás de quarta-feira em São Januário, que já se tornara muito especial antes mesmo do apito inicial, pois horas antes do jogo, por volta aí das 5h30 da tarde, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dentro da tribuna de honra de São Januário, assinou o projeto de lei do potencial construtivo. Esse projeto de lei que foi sancionado ontem pelo prefeito Eduardo Paes, ele confirma a reforma do caldeirão de São Januário. Então, um momento muito especial, um momento ontem que já fez, né, com que antes mesmo do apito inicial, São Januário já vivesse uma atmosfera única, diferente, especial e arrepiante. Um momento que ficará marcado, pois em breve, daqui a poucos meses, o nosso caldeirão será colocado abaixo para um novo São Januário surgir. Um São Januário melhor para mim, melhor para você, melhor para o seu filho, melhor para o seu neto e de toda a família de vascaínos que virão pela nossa futura geração. Então foi realmente algo muito legal que fez com que toda essa atmosfera, com toda certeza, fosse levado para dentro de campo. E dentro de campo, o Vasco da Gama representou um Vasco que terminou a partida contra a boa equipe do Fortaleza, com 19 chutes a gol. Aliás, 19 chutes, sendo que 9 deles acertou o gol do goleiro João Ricardo, 60% da posse, enquanto o Fortaleza apenas 40%. O Vasco trocou durante 90 minutos de jogo exatamente 518 passes. Desses 518 passes, 84 passes precisos. Cometeu apenas 21 faltas, foram apenas 2 impedimentos, 7 escanteios a favor. Então o Vasco que realmente ontem terminou a partida sendo muito superior. Muito superior. A gente poucas vezes viu um Vasco da Gama nesse ano de 2024 sendo tão superior ao seu adversário. E é claro, meu amigo torcedor, isso diz muito sobre o atual trabalho do técnico Rafael Paiva, assunto que iremos tratar já já. Mas um dos pontos importantes nesse jogo de ontem contra o Fortaleza, na goleada sobre a equipe de São Paulo pelo placar de 4-1 no mesmo São Januário, foi o fato de a gente ter visto um Vasco
sob o comando técnico Álvaro Pacheco e também sob o comando técnico Ramon Dias, que perdia muito para os seus adversários, para os times que enfrentavam, principalmente no setor de meio campo. Eu lembro que a gente sempre pontuava aqui nos nossos vídeos, e tanto nós como qualquer outro canal que entenda um pouquinho de futebol, eu creio que muitos aqui do YouTube que falam de Vasco da Gama entendem. O principal ponto a ser citado, ser colocado à mesa, perdão, era o fato do Vasco ser uma equipe que perdia muito no setor de meio campo, uma equipe que não tinha transição. E contra o São Paulo e contra o Palmeiras, o Vasco da Gama foi uma equipe de transição, transição rápida, uma equipe de quebrar linhas, que tem jogadores dentro do elenco com essa característica e vem sendo utilizado agora, diferente do que vinha acontecendo com o técnico Rafael Paiva e com o técnico Ramon Dias, David, Adson, o Estrela quando era titular, o próprio Matheus Carvalho, jogadores que hoje vêm sendo peças muito importantes. E foi inclusive um assunto colocado à mesa ontem pelo técnico Rafael Paiva na entrevista coletiva. A importância do Matheus Carvalho e do Hugo Moura, esses dois jogadores que não eram titulares nem com Ramon e nem também com Álvaro Pacheco, que hoje ganharam espaço dentro do elenco do Vasco da Gama sob o comando de Rafael Paiva, para que o elenco ganhasse mais qualidade no setor de meio campo, povoasse o meio campo e conseguisse ganhar essa transição, que antes era completamente inexistente no nosso Vasco da Gama. Tem sido, sim. A gente questionava muito a falta de, em alguns momentos, a bola passar pelo meio campo para qualificar a nossa saída, né? Então foi uma coisa que a gente detectou e a gente cobrou muito deles, e eles responderam muito bem. Acho que a gente trabalhou com vários jogadores ali, e essa dupla, principalmente Hugo e Matheus Cocão, acho que é uma dupla que conseguiu acertar bem ali, ajustar o equilíbrio que a gente tanto falou sempre, que é o equilíbrio de jogar e de defender bem, né? Eu acho que eles estão conseguindo corresponder bem. E o JP é um jogador qualificado também, assim como os outros que a gente tem. E ele, eu acho que entrou bem também, eu acho que ele consegue dar qualidade no nosso jogo ofensivo, também tem característica de defender, porque é isso que a gente precisa para a gente continuar sólido, equilibrado no jogo, e passa muito pelos meio-campistas da nossa equipe. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Muito legal ver essa percepção do Rafael Paiva. E a gente no pós-jogo de ontem, inclusive, tratou muito também sobre esse tema. O Rafael Paiva, ele cita em uma das entrevistas coletivas que o futebol é futebol, até o mesmo quando foi questionado sobre o fato dele ser um técnico da base e trabalhar no profissional. Ele disse, futebol é futebol. E futebol, meu amigo torcedor, é fácil de se fazer. A gente chegou também a comentar isso no pós-jogo de ontem. O difícil no futebol é fazer o fácil. E é o que o Rafael Paiva vem fazendo, povoando o meio campo, colocando os melhores atletas para jogarem, não inventando moda, é Piton na lateral, é David na ponta, é Adson no lugar certo, e o Vasco vem crescendo de rendimento e passando a ser uma equipe respeitada. Uma equipe que, diferente do que era, sob o comando do Álvaro Pacheco, sob o comando do Ramon Dias, uma grande bagunça, hoje uma equipe que os adversários vão enfrentar e vão pensar, temos o Vasco do outro lado, temos uma equipe organizada do outro lado e temos que jogar direito, senão iremos perder. Eu acho que domingo contra a equipe do Internacional será exatamente assim. O Inter, que vai enfrentar o Vasco da Gama, não entrará com uma cabeça tranquila de que é o Vasco, vai ser tranquilo enfrentar o Vasco, é um adversário que está na parte de baixo da tabela, não. O Internacional vai enfrentar o Vasco da Gama nesse próximo domingo, sabendo que vai ter pela frente um adversário que sabe jogar, e que se der mole, vai perder o jogo dentro do Beira-Rio. O Vasco hoje, após a vitória contra a equipe do Fortaleza, está a poucos pontos de distância, inclusive do Internacional, dentro da tabela de classificação. São apenas 4 pontos, que separam o Internacional da equipe do Vasco. Hoje o Vasco é o 14º colocado do Brasileiro, como está aparecendo aí na imagem a vocês. O Vasco poderia estar na 13ª colocação, mas ontem a equipe do Criciúma venceu o Cruzeiro dentro do Heriberto Rios, então exatamente por esse motivo, né, o Vasco da Gama não conseguiu ultrapassar o Criciúma está bem à frente do Vasco na tabela, com 2 pontinhos à frente, porém na 12ª colocação dentro da zona de classificação da Copa Comebol Sul-Americana. E hoje, quinta-feira, Juventude entrará em campo, Cuiabá entrará em campo, Vitória entrará em campo, Grêmio entrará em campo, Corinthians entrará em campo, Fluminense entrará em campo. Então são muitos jogos pela frente. Dentre todas essas equipes, Cuiabá e Vitória têm chance, Vitória tem chance de ultrapassar o Vasco. Cuiabá ontem enfrentou a equipe do Botafogo, então não tem mais essa chance. Então é secar essas equipes da parte de baixo da tabela. É um jogo entre Vitória e Corinthians, um jogo importante para o torcedor vascaíno ficar ligado. Vitória vencendo ultrapassa o Vasco. Ideal, ao meu ver, nessa partida é um empate
para que as duas equipes fiquem travadas aí nessa parte de baixo da tabela. Mas o Vasco hoje é uma equipe que joga, uma equipe que compete, e muito pelo trabalho do técnico hoje, Rafael Paiva. Porque se pegarmos e fizermos uma comparação, é nítido como o Vasco evoluiu. É até engraçado olhar para esse time titular do Vasco da Gama e ver a mudança. Hoje a gente vê um Vasco que depende de alguns jogadores dentro do elenco. Hoje o Vasco é uma equipe que depende do Adson. Tô falando besteira? O Adson é um jogador hoje importante, é um jogador que quebra linhas, é um jogador que cria jogadas, é um jogador que abre muito espaço até para o Paulo Henrique utilizar aquela ala direita. É um bom jogador, um atleta que até surge, às vezes, pelo lado esquerdo do campo para fazer algumas jogadas ofensivas com o Piton, com o David, um baita de jogador. Hoje o Adson, para mim, é um dos atletas mais importantes nesse setor de criação do Vasco. Não era titular nem com o Ramon, e era titular mal com o Álvaro Pacheco, pois quando jogava, atuava pelo lado esquerdo do campo, local que ele não joga a bola, nunca esteve acostumado a jogar. A gente vê hoje um Cocão que era reserva do Pablo Galdamez, que para Álvaro Pacheco era o rei da ação, vocês lembram disso? Álvaro Pacheco citou em uma entrevista coletiva que Pablo Galdamez era o rei da ação. Hoje é banco, nem sequer entra com o Rafael Paiva. O titular é o Cocão, que está jogando muita bola. Temos o JP, que não entrava em momento algum, muito menos com o Álvaro Pacheco. O Ramon chegou a atuar, aquela partida contra o Grêmio, no início do Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, o JP entrou em campo, mas é um jogador que não tinha continuidade. Hoje é uma peça importante para o elenco de Rafael Paiva. O João Vitor, que infelizmente sofreu uma lesão, não jogava com nenhum dos treinadores, hoje é uma peça importante para o Rafael Paiva. Então é importante a gente também entender que o elenco do Vasco não é um elenco, assim, super estrelado, não é um elenco de G4 de Campeonato Brasileiro, mas também não é um elenco de zona do rebaixamento. Não é um elenco ruim, não é um elenco horroroso. Os treinadores que, infelizmente, meu amigo, fizeram um esforço danado para piorar cada jogador, e é importante a gente pontuar isso à mesa. E o Rafael Paiva vem conseguindo desenvolver um bom trabalho. São 4 jogos nessa nova passagem pelo Vasco da Gama, 2 vitórias contra São Paulo e contra a equipe do Fortaleza, 4-1 contra São Paulo e 2-0 contra o Fortaleza, um empate contra o Botafogo, que é uma baita de uma equipe, atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, e uma derrota para o Bahia jogando bem dentro da Arena da Fonte Nova. Com o Vasco sendo roubado pelo VAR, que era uma partida que o Vasco poderia pontuar também. Talvez o Rafael Paiva hoje estivesse invicto no comando da equipe. E aí é uma pergunta que eu faço. Diante de tudo isso que eu trouxe a vocês, o que não traz, mais de segurança para o atual departamento de futebol do Vasco para efetivar o Rafael Paiva? Não chegou a hora de efetivar o treinador? Ramon Dias está no Corinthians. Mano Menezes foi pro Fluminense. Não vale a pena? Acredito eu que nesse momento o Rafael Paiva já mostrou tudo o que precisa para permanecer. E eu faço uma comparação aqui até o trabalho do próprio Álvaro Pacheco. O Paiva tem 4 jogos no comando do Vasco, após os 4 jogos de Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco, sob o comando do Vasco da Gama, ele enfrentou as seguintes equipes, torcedor vascaíno. Enfrentou Juventude, enfrentou Flamengo, enfrentou o Palmeiras e enfrentou o Cruzeiro. Flamengo primeiro colocado, Palmeiras agora, nesse momento da tabela, o terceiro colocado, que não era quando o Álvaro Pacheco jogou contra o Clube Paulista. Cruzeiro, oitavo colocado, e Juventude hoje o 13º, que também não era quando o Álvaro Pacheco enfrentou a equipe do Rio Grande do Sul. 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. 4 jogos contra o Flamengo no 6-1, onde o Vasco termina o jogo com 2 chutes a gol. 2 chutes a gol. Contra a equipe do Palmeiras, 2-0, onde o Vasco termina o jogo com 4 chutes no gol do Palmeiras. Vai contando aí. São 2 jogos no total e até o momento apenas 4 chutes a gol. Foi o Vasco Cruzeiro, onde o Vasco chega exatamente 4 vezes ao gol do Cruzeiro em São Januário. 8 chutes a gol em 3 jogos. E foi o Vasco e Juventude, onde o Vasco perde pelo placar de 1-0, chegando 10 vezes ao gol do Juventude. 2 vezes perdeu ao gol do Juventude. Somando Vasco Flamengo, Vasco Palmeiras, Vasco Cruzeiro e Vasco Juventude, o Vasco em todas essas 4 partidas chegou 10 vezes ao gol de seus adversários em 4 jogos. 4 jogos. Ontem contra o Fortaleza, se você ficou ligado nas estatísticas que a gente trouxe, o Vasco chegou exatamente 9 vezes ao gol do Fortaleza. Foram 19 chutes ao todo, mas apenas 9 chegaram ao gol do João Ricardo, goleiro do adversário. Ou seja, em um jogo apenas de Rafael Paiva, o Vasco já teve um número muito igual a que o Álvaro Pacheco conseguiu de finalizações, ou seja, de construção de jogadas em 4 partidas sob comando. Isso apenas em números de finalização. Se colocarmos na balança a pontuação e o modo como o Vasco joga,
é muito diferente. Álvaro Pacheco, 4 partidas, teve apenas 1 ponto conquistado. Caiu aqui, não tem problema não. 1 ponto conquistado contra o Cruzeiro em São Januário. Rafael Paiva já teve 7. Contra adversários que jogam hoje bem mais da parte de cima da tabela. São Paulo, Bahia, Botafogo. E consegue pontuar. Consegue jogar bem. Então, assim, hoje, na minha opinião, Rafael Paiva credencia-se sim como técnico capaz de treinar a equipe profissional do Vasco da Gama. E é claro, ele perguntou sobre isso. Então dê uma olhada aí nas palavras de Rafael Paiva ao ser questionado se ele estaria preparado para treinar o profissional de forma efetiva do Vasco da Gama. Em casa a gente tem jogado muito bem, né? Acho que a gente vem de bons jogos aí, conseguimos mais uma vitória, acho que jogando bem. E me sinto cada vez mais pronto. Como eu sempre falo, tô sempre à disposição do Vasco e me sinto pronto para o que o Vasco achar que tem que ser. E vou me colocar à disposição, seja um jogo, 2 jogos ou a sequência toda. Estou para ajudar e me sinto cada vez mais confiável para fazer o que eu acredito com a equipe, com os jogadores. Então a sinergia está sendo muito boa. Relacionamento. A relação é muito boa, né? No dia a dia, ali no CT, agora no vestiário, no jogo. A relação é muito boa, eles abertos, jogo a jogo que a gente está trabalhando, né? Então tem muita coisa acontecendo e eu tento focar no jogo, realmente no jogo, no próximo jogo. Então, estou trabalhando para tentar deixar o Vasco da melhor maneira possível. Muito feliz de ver o Vasco realmente fazendo algumas coisas do que eu acredito de futebol. E além da competitividade, de jogar, de mostrar realmente um DNA do que eu sempre vi do Vasco, né? E tô jogo a jogo, realmente é isso, não tem nada diferente disso. A princípio sou eu que vou para o jogo contra o Inter e a gente tem que dar sequência aí. O futuro depende do que eles definirem, eu acho que essa pergunta tem que ser mais para eles do que para mim, né? Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, Paiva muito animado e muito confiante, né? De acordo com ele, ele dá conta do recado de ser o novo técnico do Vasco da Gama. Você confia no Paiva? Você está paivazado? Não sei, a gente falava que a gente ficava harmonizado, né? Como aí? Deixa aí nos comentários. Ele vai ficar paivazado? Não sei, o certo é estar fazendo um grande trabalho, merece realmente o que vem acontecendo dentro das 4 linhas e agora é focar no Internacional. E até olhando, em comparação ao ano passado, que é muito legal, o Ramon Dias, quando pega o Vasco da Gama no ano passado, ele fecha o primeiro turno de Campeonato Brasileiro após vencer, salvo engano, Grêmio e Bragantino. Eu não lembro os jogos, eu sei que ele termina o primeiro turno vencendo 2 partidas. Ele fecha o primeiro turno com 16 pontos conquistados. O Vasco hoje, ele tem 14. E o Vasco consegue se livrar ainda, né? No ano passado, esse é um ponto muito importante. O Vasco hoje já tem 14 e ainda terá pela frente os seguintes jogos. Internacional, jogando no Beira-Rio nesse próximo domingo. Depois do Inter, Vasco enfrentará a equipe do Corinthians em São Januário. Depois do Corinthians, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Atlético Goianiense, já com Coutinho, Souza, Alex Teixeira e companhia limitada, os outros jogadores que também virão. Aí enfrenta o Atlético Mineiro, que ontem tomou de 4 do Flamengo dentro da Arena MRV. Enfrenta o Cuiabá em São Januário para fechar esse primeiro turno. Então o Vasco ainda terá 5 jogos pela frente, sendo que 2 deles são em casa, contra Corinthians e Cuiabá, e um jogo é fora contra o Atlético Goianiense, uma partida que dá para se pontuar. O Vasco terminou o primeiro turno do ano passado com 16 e conseguiu se livrar. O Vasco hoje já tem 14. O Vasco terminando esse primeiro turno com 20 pontos, 22, dependendo, né? Se o Vasco conseguir arrancar aí 2 vitórias, 2 empates, já é uma pontuação muito boa. Vai dar calma, tranquilidade para o Vasco da Gama pensar bem nesse segundo turno, já com reforço, com Coutinho, com bons jogadores, para ter um segundo turno mais tranquilo, segundo turno mais calmo e talvez mirando na parte de cima da tabela. Mas antes de pensar em segundo turno, é importante pensar no Internacional. Mas o Paiva deixou muito bem claro que tem uma grande ambição, uma ambição de levar o Vasco para a parte de cima, né? De recuperar esse DNA do Vasco. E, com todo respeito, olhando para todo o ano de 2024, eliminação para Nova Iguaçu, mau desempenho contra a Água Santa, contra Marcílio Dias, jogos da Copa do Brasil, hoje o Vasco da Gama, sob o comando do Rafael Paiva, joga o seu melhor futebol. O Vasco hoje de Paiva joga mais que o Vasco de Ramon
e muito mais que o Vasco de Álvaro Pacheco. Ele está confiante de que talvez possa levar esse elenco para a parte de cima da tabela. Pois foi como ele disse, o elenco do Vasco é um elenco muito qualificado, que tem futebol para mostrar mais. Ele respondeu isso, também até tirou uma dúvida sobre a situação do Pair na mesma pergunta. E a gente traz aí as respostas a você. E aí, Paiva, qual é a ambição do Vasco? E também, qual é a situação do camisa 10 francês, Dimitri Payet? Boa noite. A nossa ambição, a gente fala muito sobre isso, né? Onde a gente merece estar, né? Eu acho que a gente não merece estar no Z4 e a gente tem trabalhado muito para isso, a gente tem se esforçado muito para sair cada vez mais ali próximo do Z4 e eu acho que a gente tem equipe para brigar lá em cima, né? Eu acho que a gente tem, claro, que ter cautela, a gente não pode achar que a gente vai chegar de qualquer forma. Eu acho que é continuar trabalhando para a gente ir buscando devagar, passo a passo, né? Distanciar do Z4, aproximar de uma classificação de Sul-Americana, brigar lá na frente. Eu acho que é isso sempre. Acho que o mais importante é o Vasco jogar, voltar ao DNA do que é o Vasco, do que a gente acredita que seja, e pontuando para a gente tentar brigar lá em cima. Obrigado aí pelos elogios. É isso, eu comentei agora com os jogadores, né? 4 desfalques são jogadores importantes, né? Mas a gente precisa fazer com que o grupo todo evolua. Então é oportunidade para outros 4 jogadores, né? A gente tem encarado assim, né? Pós-jogo agora, que é oportunidade para outros jogadores demonstrarem o potencial que tem, né? Em alguns momentos a gente foi muito criticado como equipe, como jogadores. E a gente está conseguindo resgatar aí a torcida ao nosso lado, né, que faz muita diferença, principalmente aqui em São Januário. E eu acho que esse jogo é o momento de outros jogadores darem a volta por cima, realmente mostrar o potencial que tem e serem oportunizados para tentar manter o padrão do que a gente vem buscando, manter o padrão de pontuar, que a gente precisa muito dos pontos. E eu tento olhar pelo lado bom, olhar pelo lado de agora resgatar outros jogadores que necessitam demonstrar que tem futebol para estar no Vasco. E o Payet, a respeito do Payet, foi um desconforto que ele sentiu na posterior, né, da perna esquerda. A princípio não parece ser nada grave, mas precisa dos exames, né, que vão ser feitos amanhã. E é isso, o Payet conhece muito bem o corpo dele, não quis arriscar, né, ele sabe a importância que ele tem. Mas é o que eu falei na coletiva passada, né? A gente precisa ter o Payet por mais jogos em sequência, né? Então a gente vai ver amanhã o que foi de fato, se foi alguma coisa mais grave ou realmente só um desconforto. E dia a dia para ver se a gente pode contar com ele no jogo contra o Inter. E aí, vascaíno, animado com o ano do Vasco, animado com o Rafael Paiva, vai dar certo esse Vascão? Será que domingo a gente arranca alguns pontinhos do Internacional em Porto Alegre? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, que promete, quinta-feira de coisas boas. E já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Teremos também o Boa Noite Gigante. O que não falta é vídeo nessa quinta-feira para você. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.